Êxodo capítulo 36. Assim farão Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho. E disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prendeu 5 cortinas internas, e fez o mesmo com as outras 5. Em seguida fez laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fez também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto, as laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fez 50 ganchos de ouro e com eles prendeu um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra fez uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prendeu 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 noutro conjunto. Depois fez 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fez também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida fez para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. Fez ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fez todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fez também 20 armações para o lado sul do tabernáculo. E 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fez 20 armações. E 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fez ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental. E 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fez travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fez o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiu de ouro as armações e fez argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiu de ouro. Fez o véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandou bordar nele querubins. Fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. Fez-lhe ainda ganchos de ouro e fundiu as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fez uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. E fez-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiu de ouro as partes superior e lateral das colunas e fez de bronze as suas 5 bases. Êxodo capítulo 37. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura.
Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro. E colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa, um dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura, suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura, era quadrado, com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze. E colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente,
também tinha 22,5 metros de largura. Havia cortinas de 6,75 metros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas de 6,75 metros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2,25 metros de altura. Com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios. As bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Quer receber ano bíblico diário? Se inscreva e ative o sininho. Aproveite para compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas.